Por meus passos como Jesus. Essa é a série de mensagens que nós estamos vivenciando, baseado na palavra do Senhor e tendo como referência o livro Meus Passos, em seus passos o que faria Jesus. O livro de Charlie Sheldon, um livro antigo, mas com uma nova roupagem que a Rede Spirit fez. E algumas pessoas estavam interessadas e fizemos o levantamento e conseguimos, junto à rede, um desconto. E nós trouxemos alguns exemplares que já foi tudo direcionado de acordo com aqueles que tinham pedido. E eu tinha pedido 3 a mais para poder complementar, para que saísse o valor que foi acessível a cada um de nós. Então, todos já pegaram e nós temos 3 exemplares à disposição. É o preço da editora, R$40. Então, quem desejar, procura a Luísa no final, que ela vai entregar e você coloca na conta da igreja. Nós não fazemos série para vender livros, nós indicamos porque os livros nos ajudam para que nós possamos compreender melhor a palavra e nos auxiliem nas nossas demandas diárias. E olha, eu estou lendo e esse livro, eu não havia lido ainda, é um livro fantástico que traz muitas lições práticas do que estamos vivenciando. Aliás, prática é o que nós vamos falar hoje. O que seria seguir Jesus? A gente tem falado semanalmente que Jesus ensinou os seus princípios, mas alinhado com esses princípios, a gente começa a vivenciar, poxa, o que seria caminhar de verdade, como Jesus caminharia. Nós temos falado semanalmente, que é para que nós possamos quebrar essas barreiras, porque nós sim podemos ser impactados por uma mensagem. Jesus, ele pode falar conosco através de uma mensagem dominical, e ele fala, mas ao sairmos da igreja, nós temos uma dificuldade de colocar aquilo em prática. São muitas lutas diárias, o tentador que fica todo o tempo ao nosso derredor, são decisões equivocadas, a verdade é que é muito difícil nós colocarmos em prática aquilo que muitas vezes nós ouvimos e que Deus nos traz na igreja. É sim, muito possível estar frequentando o culto, servindo em algum ministério, mas mesmo assim, não deixar que Jesus direcione nossas decisões, não deixar que Jesus ele tome conta de partes da nossa vida. A vida cristã, ela tem a ver com relacionamento. É um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa direção, Ele é a nossa bússola, Ele é a nossa referência. Portanto, todos nós que somos cristãos, que entregamos nossa vida ao Senhor, somos chamados a viver como Jesus viveu. Seguir a Jesus não é uma obrigação, seguir a Jesus não é uma regra, seguir a Jesus não é algo engessado, não. Seguir a Jesus é entregar-se por completo a Ele. É viver um relacionamento de intimidade, um relacionamento profundo. Seguir a Jesus é ter a nossa vida entrelaçada a dele, ouvindo a sua voz, enxergando as suas direções, seguindo os seus passos, caminhando nos seus caminhos diariamente. Seguir a Jesus é igual Jesus, ele disse em Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é negar-se a si mesmo e seguir Ele. Negar-se a si mesmo. Jesus ele está falando de render-se a um propósito muito maior do que a nossa visão limitada nesse mundo. É morrer para si cada dia da sua vida. É aceitar o custo do discipulado todos os dias da nossa vida. Jesus aqui nesse versículo, ele traz para nós o tripé do discipulado, que é a renúncia interna, eu negar a mim mesmo, que é uma entrega externa, é onde as pessoas enxergam na prática a minha nova vida de caminhar com Cristo. É uma direção contínua, é eu ir seguindo os passos de Jesus. Esse é o tripé da fé. Nessa série, nós já vimos a importância de decidir como Jesus. Nós vimos que Jesus, antes de qualquer decisão, ele se recolhia
e ia orar. Ele buscava o Pai para trazer direção para a sua vida. Por isso, seguir a Jesus é decidir como Jesus, e decidir como Jesus é buscar ouvir a sua voz para cada decisão da nossa vida. Na semana passada, nós vimos que precisamos amar como Jesus amou. Jesus nos amou, Jesus nos ama, Jesus sempre nos amará, e Ele veio nos ensinar que sim, por mais que difícil seja, é possível amar as pessoas, que vivamos todos em amor. Então, como é que estão seus passos? Você tem seguido a Jesus? As suas decisões têm sido pautadas sob a direção de Jesus? Você tem buscado amar as pessoas na perspectiva de como Jesus ama? Na oração aqui hoje, Marcília falou uma chave que todos nós precisamos entender e praticar. Não adianta ouvir, assimilar, concordar, mas não praticar. Seguir a Jesus não é adicionar Cristo à sua vida, é substituir o centro da sua vida pela presença dele. Hoje, nós vamos dar continuidade à série. E depois de vir decidir como Jesus, amar como Jesus, hoje nós vamos ver agir como Jesus. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Nós somos falhos, meus irmãos. Nós somos pecadores. Por isso precisamos deixar Jesus conduzir os nossos caminhos e honrar a Ele através da nossa vida. Se Jesus é a nossa referência, e nós já vimos que Ele o é, nós precisamos andar, ou seja, agir como Ele agiria. Nós não podemos ficar cobiçando a vontade da carne, dos olhos, a tentação por busca cada dia mais de bens materiais. Não. A gente precisa viver praticando o que Jesus praticava. E nessa tarde, você possa compreender a importância de agir como Jesus. Jesus agia com amor, Jesus agia com misericórdia, Jesus agia com compaixão, Jesus agia com generosidade, Jesus agia com uma entrega total, que você possa compreender e se entregar totalmente ao Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer porque estamos aqui, reunidos na tua linda família, Senhor, para te louvar, para te adorar, para declarar, Jesus, que teu nome há poder, e nós cremos e declaramos que o teu poder está sobre nós, está sobre a nossa família. Por isso vem, Pai, estamos abertos e queremos lançar toda e qualquer distração fora. Nosso coração é teu, nossa mente é tua, nossa vida é tua, então ministra a tua palavra, porque nós queremos aprender a agir como o Senhor agiu em cada situação cotidiana da nossa vida. Que as palavras de minha boca, Pai, e o meditar do meu coração, eles sejam sempre agradáveis na tua presença. Tu que és a minha rocha, o meu redentor. Amém. Eu quero reler o texto que o Wilka leu agora há pouco na versão da mensagem. Diz assim, João 8, verso 10 e 11, diz: Jesus, ele levantou-se e perguntou, ele está falando aqui com a mulher adúltera, todo mundo estava pronto para tacar pedra nela, né, naquele momento ali, e aí Jesus disse, oxe, pode tacar à vontade, desde que vocês também não tenham pecado. E aí de repente Jesus se abaixou e começou ali a escrever, como se tivesse assim, ó, olhando assim, disse, cadê? Oxe, cadê? Está todo mundo aqui, cheio de pedra na mão, e aí ele levanta e pergunta à mulher, mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. E aí, siga seu caminho, mas de agora em diante, não volte a pecar. Meus irmãos, a gente precisa entender que o Evangelho não condena, o Evangelho corrige. O Evangelho não está aqui para condenar você. Deus mandou o único filho que Ele tinha, por amor a mim e a você, para nos livrar da condenação, para nos trazer vida. O Evangelho ele não está para condenar você, agora ele está para corrigir você. Ele está para trazer você à direção, para trazer com que você se arrependa dos pecados e volte para uma nova vida de atitudes alinhada aos passos do Senhor. O Evangelho não condena, o Evangelho corrige.
Jesus, por sua misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados. Mas Ele não nos perdoa para que a gente viva no pecado, para que a gente volte à vida de pecado. Ele nos perdoa para que a gente busque uma mudança real em nossa vida, nova perspectiva, nova maneira de agir, uma metanoia, uma mudança de rota. Jesus disse: vá e não peques mais. Jesus está dizendo: vá e mude a sua maneira de agir, a sua maneira de andar. Entenda uma coisa, a palavra grega para andar significa peripátio, significa literalmente perambular, andar ao redor. A língua portuguesa, ela tem uma tradução aqui, um significado até pejorativo. É alguém que anda sem rumo, é alguém que vaga por aí. Mas no Novo Testamento, ela vem usando de uma forma metafórica para dizer e expressar o modo como uma pessoa ela devia viver, como ela devia ser conduzida. Andar no Novo Testamento aqui, ele expressa metaforicamente uma pessoa que é ativa, uma pessoa que está envolvida com o mundo atual, envolvida com aquilo que está acontecendo ao seu derredor. Era isso que Jesus fazia. É por isso que muitas traduções contemporâneas, elas vão trazer o sentido de viver, andar, vem o sentido de viver. E lá Atos 10, 38 e Lucas 10, 37 vai nos dizer: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou, peripátio aqui, ele andou, ou seja, ele estava atento a tudo que estava acontecendo no seu redor, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele, e ele diz: vá e faça o mesmo. Aqui tem algumas chaves que são fundamentais. Deus andou peripátio, Deus andou ativo, Deus andou atento às necessidades das pessoas, ele estava atento a tudo que estava ao seu redor. Era assim que Jesus andava, atento e observando a tudo que estava ao seu redor. E o texto vai nos dizer que Deus estava com ele. Ei, essa mensagem, esse versículo diz para que nós andemos como Jesus, atento às situações da nossa vida, atento àqueles que estão passando por necessidade, atento àquelas dificuldades, atento para podermos agir. O que é que nós podemos fazer por alguém, por alguma situação? Precisamos estar atento, e quando caminhamos atento ao que está ao nosso derredor, Deus está conosco. E ele diz, Jesus ia fazendo o quê? Jesus ia fazendo o bem, Jesus ia curando os oprimidos. Ei, faça o bem àquele que necessita. Você tem poder em nome de Jesus, você não tem poder nenhum, mas Jesus, que está em você através do Espírito Santo, ele diz que podemos fazer muito mais do que ele fez. Você tem poder de orar por uma pessoa que está oprimida, você tem poder de orar por uma pessoa para ser curada, você pode fazer a sua parte, uma pessoa está necessitada. Por quê? Porque o texto vai dizer que Deus anda com você. E por que eu devo fazer isso? Porque o pastor está mandando? Não, porque o texto vai dizer que Jesus disse: vá e faça o mesmo. Ande por aí, em todos os lugares, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, atento a todas as coisas, esteja atento a agir, porque Deus vai agir com você, e você está fazendo isso porque Deus chamou você para seguir os passos de Jesus. A ética cristã, ela não é uma ética normativa, meus irmãos, mas é prática. É prática. Ela se fundamenta na pessoa de Jesus. Nos evangelhos, Jesus não apenas ensina, ele vive o reino. Ele praticava, ele ensinava, mostrando, praticando. Portanto, agir como Jesus implica em observar o seu comportamento histórico, mas aplicar os seus princípios hoje, na vida contemporânea. Por que nós temos que se importar então, pastor? Por que a gente tem que seguir os passos de Jesus? Por causa de duas primícias, simples. Por causa de duas primícias. A primeira primícia é porque é um mandamento de Deus. Seguir os passos de Deus, de Jesus, significa um mandamento de Deus. Se é um mandamento, eu obedeço. Eu apenas obedeço.
é o principal chamado de um cristão, é obedecer, não é entender, é obedecer. Porque muitas vezes nós agimos porque não estamos entendendo, mas nós obedecemos porque Ele mandou e Ele é fiel. Se Ele mandou, eu obedeço. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Diz Jesus lá em Lucas 6, vão e aprendam o que significa isso, misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Deus, Ele não quer religiosidade, meus irmãos, Ele quer que nós sigamos os passos de Jesus, como fruto de uma vida de intimidade com Ele, através de um relacionamento saudável e constante com o Senhor. Deus não quer uma regra, Deus não quer que você venha todos os domingos só para a igreja e passe a semana todinha longe do Senhor. Ele quer que você esteja com Ele todos os dias, porque Ele quer se relacionar com você, Ele quer falar, Ele quer que você ouça, Ele quer te escutar, Ele quer mostrar a direção, Ele quer te agir na sua vida, Ele quer estar contigo todos os dias, em todos os momentos. Mas a segunda primícia, por que é que eu tenho que seguir o Senhor? Porque a realidade exige. Primeiro, porque é um mandamento do Senhor e a realidade nos exige. Nós somos chamados a obedecer e agir nesse mundo pós-moderno como Jesus agiria. Jesus, Ele se importava com as pessoas, por isso eu preciso fazer o mesmo. Eu preciso me importar com as pessoas, porque é isso que Jesus fazia, é isso que Ele nos ensinou, é isso que Ele espera de nós como discípulos. Provérbios 3:27, sempre que puder, ajude os necessitados. Como você pode afirmar que é um cristão se você não se importa com alguém que está passando necessidade na sua frente, no seu lado? Independentemente de conhecermos ou não a pessoa, precisamos nos importar pelas pessoas. Tem muitas coisas que nós fazemos na igreja, chamamos a igreja a participar, e nós não dissemos quem é. Não precisa se trazer nome para ninguém do que é que vai se fazer. A gente precisa ajuda uma demanda que existe, independentemente de ser A, B ou C. É uma pessoa que nós precisamos assistir à vida dela. Nós precisamos nos importar por todas as pessoas, se conheço ou não. A gente passa por tanta gente no dia a dia na rua. Quantas coisas a gente poderia fazer. Então as primícias que me levam a seguir os passos de Jesus é porque é um mandamento e é porque a realidade exige que nós hajamos, que nós possamos agir. Então, como é que nós podemos fazer isso? Como agir como Jesus? Simples. Vamos seguir alguns princípios. Para agir como Jesus, mantenha seu coração aberto para agir. Para eu poder agir como Jesus, eu preciso abrir o meu coração para a ação. Porque muitas vezes estamos com o coração fechado, travados. A boca fala do que o coração está cheio. Assim é o nosso agir. Nós vamos agir se estivermos com o coração cheio de amor e generosidade. Precisamos cuidar do nosso coração, alimentando ele com amor, com compaixão de Jesus. Para que nós possamos estar prontos para agir em prol do próximo. 1 João 3,17 vai dizer: se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não supro a necessidade do próximo? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não sigo os seus princípios? Se eu engano, se eu minto, se eu roubo, se eu faço as coisas totalmente contrárias do que Deus me pede, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Lembra do jovem rico? Vimos lá na primeira mensagem. Ele havia fechado o seu coração para agir como Jesus. Por isso a gente tem trabalhado nas quartas-feiras com a série A Vida Biblicamente Próspera, que é para nós podermos estar protegendo o nosso coração de mamon, alimentando o nosso coração com amor, com compaixão, com generosidade. Olha, eu sei que porventura pode ter alguém aqui
que já ajudou muita gente e de repente um dia foi abusado, ferido, alguém tirou vantagem de você por você ter um coração tão generoso. Mas são pessoas, são falhas. Não feche seu coração por isso. Não feche seu coração para as pessoas. Jesus, ele sempre esteve atento e ele sempre esteve pronto para ajudar a todos. E nós precisamos fazer o mesmo. Mas, continuando, como agir como Jesus? Decida agir com compaixão, mas uma compaixão intencional. Seja intencional. A gente precisa ser intencional nas nossas atitudes. Olha Jesus, em Mateus 9, verso 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitos e desamparados, como ovelhas sem pastor. Jesus passara bom tempo pregando, e depois ele pega os discípulos e sai, entra no barco e sai de uma margem e vai lá para outra cidade, lá para o outro lado. E antes mesmo de descer, ele olha aquela multidão aguardando e ele tem uma compaixão no coração, porque ele olha para ali, olha pessoas como sem pastor, pessoas perdidas, pessoas precisando de amor, de cuidado, de uma direção na vida. A compaixão cristã, ela não é passiva, meus irmãos, ela é ativa, ela é relacional. Eu, para exercer a compaixão, eu pratico a compaixão, eu pratico o amor, eu me relaciono com as pessoas, eu me importo pelas pessoas, eu coloco em prática aquele coração generoso. Agir como Jesus exige de cada um de nós sensibilidade às necessidades espirituais e sociais das pessoas. Nós não fazemos ação social porque queremos ou porque achamos bonito, não. Aliás, a gente vai olhando, observando de Deus aquilo que Deus espera de nós e fazemos e paramos no tempo que Deus diz, ó, tá bom, agora a ação dessa outra situação. Nós caminhamos alinhado com o que o Senhor faz. Não fazemos ação para parecer que somos bondosos e caridosos, não. Nós somos generosos e damos cada passo alinhado com a vontade do Senhor. Não fazemos ação social por fazer, ou por achar bonito, ou porque as pessoas querem fazer, não. Fazemos porque existe uma demanda, e Deus nos mostra a demanda para que nós possamos alcançar e suprir. Porque existe uma finalidade. Qual é a finalidade? Alcançar as pessoas que estão vivenciando aquela necessidade. Assim como Jesus, nós precisamos estar atento às necessidades das pessoas, para que a gente possa supri-las. Ser generoso de forma prática. A gente tem falado muito isso nas quartas-feiras. A gente precisa exercer a generosidade. E a gente não está falando aqui de alcançar as pessoas para aparecer, de alcançar as pessoas por fazer algo, por fazer, não. A gente está falando de generosidade, de um coração grato, porque é amado por Deus e entende que somos chamados a amar as pessoas assim como Deus nos ama. Nós somos chamados a olhar para o lado. Na nossa casa tem alguém que precisa de algo. E quando estamos falando de algo, não é apenas algo material, meus irmãos. Alguém, às vezes, na sua casa, alguém no seu trabalho, está precisando de uma palavra, está precisando de um abraço, está precisando que você se importe. Compaixão é nós nos compadecermos pelas pessoas. É a gente dar atenção para uma pessoa que está enlutada. É a gente dar atenção para uma pessoa que está passando por um problema difícil de saúde ou na família. É a gente poder se impor. Sabe, uma coisa que eu acho lindo é que às vezes a pessoa está passando por um tempo de difícil mesmo, que Deus vem suprindo ali. Poxa, eu olho aqui, eu queria tanto ajudar alguém ali, mas eu não estou aqui com um recurso financeiro. Ei, mas espera aí, eu não posso ajudar com recurso financeiro, mas eu posso ir na casa da irmã e posso ali ajudar ela que está sem condições. Eu vou lá fazer uma limpeza na casa. Eu vou lá ajudar ela não está podendo lavar uma roupa, eu vou lavar uma roupa. Eu vou lá arrumar a casa dela porque ela fez uma cirurgia. Eu vou ali dar uma assistência.
Sabe quando você chega no ambiente, a gente está até devedor, nunca mais a gente fez isso. Mas uma coisa que eu amava é subir ali nas Carmelitas, a gente foi umas 3, 4 vezes, para limpar a rua. Limpar o beco, limpar uma subida, limpar um ambiente. Por quê? Porque a gente precisa se importar com o lugar que as pessoas estão. Poxa, eu queria tanto, eu gosto tanto que meu ambiente é um ambiente limpo. E por quê? Eu não vou me importar que o ambiente de uma pessoa está sujo. O que é que eu posso fazer? Eu posso me juntar com 2, 3 homens ali, vamos arrancar esse mato, vamos pintar aqui, vamos deixar esse ambiente aqui. E todas as vezes que a gente foi fazer isso, pessoas passavam e viam a presença do Senhor através de nós. Porque nós não vamos fazer isso para nós aparecermos. Nós vamos fazer isso para as pessoas entenderem que Jesus se importa por elas. É isso. É nós nos compadecermos pelas pessoas e de uma forma generosa colocar isso em prática. O que é que eu posso fazer? Ontem nós tivemos aqui um curso de primeiros socorros. Bênção do Senhor. E o que foi disponibilizado? Os dons e os talentos através de Bira e Wilka. Trabalham com isso, Deus dotou eles com isso, e eles se dispuseram a estar conosco para ministrar na vida de todos que tivessem disposição de aprender. Ah, pastor, o que é que tem tanto ali para aprender com aquilo ali? Aquilo pode acontecer na sua vida. Passamos um vídeo aqui com algumas situações reais do dia a dia que aconteceram. Aquilo pode acontecer com a sua vida, na sua família, no seu trabalho, no meio da rua, e você pode estar preparado, porque alguém usou da generosidade daquilo que Deus deu a ele, dotou, e ele colocou à disposição para ministrar na vida de outros, para que outros possam estar preparados para ajudar outros necessitados. É atitude, meus irmãos. Como agir como Jesus? Em terceiro lugar, escolha agir com humildade. A gente precisa agir com humildade. Jesus, ele é nossa referência em tudo. E Jesus era manso e humilde. Manso e humilde. E ele nos trouxe a maior lição de amor. A palavra fala tanto de amor, e para mim a maior lição de amor, depois de Deus ter enviado Jesus Cristo, seu único filho, é Jesus vir com bacia e toalha para lavar os pés dos discípulos. João 13. Pois bem, se eu, sendo seu mestre, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus, ele foi ensinar os seus discípulos, ensinar a mim e a você, que o maior exemplo de amor é servir ao próximo, é serviço. Lavar os pés era uma função que cabia aos escravos. E Jesus, ele vem subverter as hierarquias sociais de sua época. Ele veio mostrar ao povo, aos seus discípulos: olha, eu quero que vocês vivam isso aqui. Eu quero que vocês ensinem isso aqui. Eu quero que vocês entendam que amar o próximo é servir. A liderança cristã é marcada por serviço, não por status. Ah, porque eu quero fazer isso. Ah, porque eu estou aparecendo ali. Não, eu quero que as pessoas me vejam. Eu fico em casa e fico assim, feliz, quase chorando. Viu, Neta? Ontem disparou o alarme. Aí, à mesma hora, eu vou observar ali. Era Neta e Gabi. Neta e Gabi que vieram, ontem não, hoje. Neta e Gabi que vieram fazer a limpeza, para que vocês, quando chegarem, estivessem tudo confortável aqui. E sabe uma coisa que na mesma hora eu olhei assim para a Marcília e falei? Foi que elas pegaram a mão uma da outra e antes de começar qualquer coisa foram orar. Que é o que elas fazem todas as vezes que vêm. Não tem ninguém vendo. O pastor estava vendo porque o pastor pensou que ia, destravou ali, eu tenho que olhar na minha casa. A casa do Senhor que cuidamos. Mas o Senhor estava olhando vocês duas. E o Senhor estava feliz pela entrega de vocês. Porque servir é isso. Servir não tem nada a ver com holofotes. Servir tem a ver com Deus pedir para que eu faça algo e eu vou lá e fazendo, porque eu estou fazendo não para um pastor, eu estou fazendo para Deus. E Ele estava feliz com a atitude de vocês. Imitar Jesus
implica descer, não subir. O maior no reino de Deus é aquele que serve. É aquele que serve. Sabe, tem uma frase que é pesada, mas eu preciso compartilhar, e você já deve ter escutado uma vez na sua vida. Se você não vive para servir, não serve para viver. Nós viemos ao mundo para louvar, adorar ao Senhor e fazer o que Ele nos ensinou a fazer, servir ao próximo em amor e generosidade. Se eu não cumpro o propósito do Senhor, então para que viver? Se eu vim com um propósito. Continuando, como agir como Jesus, coloque sua vontade em segundo plano. Esse é um ponto que pega. Coloque a sua vontade em segundo plano. Ah, pastor, peraí. Olha, hoje eu não amanheci muito. Olha, eu não vou para o culto não, hoje não. Eu não estou com vontade de ir para o culto hoje não. Eu vou aqui, eu assisto, depois eu assisto. Enfim, na outra semana eu vou, não estou a fim de ir para o culto não. Ah, não, é final da Copa do Mundo. Está jogando aí, eu vou perder a Copa do Mundo. Copa do Mundo é de 4 anos. Culto tem todo domingo. Não estou a fim de ir para o culto não. A minha vontade é ficar em casa, vou fazer a minha vontade. A gente faz isso todos os dias, às vezes. Ah, então, mas hoje eu me achei muito legal, não. Estou a fim de ler a Bíblia, não. Ah, hoje eu estou com a cabeça meio abusada, eu não vou orar, não. Ah, as contas estão meio apertadas, eu recebi esse mês, eu não vou dizimar, não. Ah, fulano está precisando, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, eu hoje não vou ajudar, não. Já ajudei tanto. Sabe, às vezes a gente age assim. A gente age muitas vezes assim, sem perceber, ou outras percebendo. Olha, Jesus é nosso exemplo. Em um momento de angústia, olha o que Jesus disse. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Ele estava aflito, sabendo aquilo que aguardava ele, e ele angustiado, ele diz, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Mas ele para e diz uma palavra que muda tudo. Contudo, olha, Pai, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse contudo faz toda a diferença. Senhor, não amanheci não, com vontade de ir para o culto não, hoje estou meio assim abusado, contudo, é muito bom estar em família e vir te adorar, eu vou orar ao culto, Senhor. Senhor, hoje eu estou meio embrulhado aqui, está tanta coisa para fazer, contudo, eu não abro mão de deixar de começar o dia sem ler a Tua palavra, sem fazer o devocional, sem orar. Senhor, o Senhor sabe, Pai, a minha provisão vem de Ti, Tu sabe quanto eu estou devendo, contudo, eu sou fiel àquilo que Tu nos traz, me ensina a administrar melhor os Teus recursos, mas eu não abro mão de te entregar e te devolver os meus dízimos. O contudo faz toda a diferença na nossa vida. Nós não nascemos para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Pai, meus irmãos, entenda isso. Se você ainda não entendeu isso, você vai caminhar perdido, sabe, o andar sem ser o pátio, ali na versão portuguesa, ali, você andar perdido, perambulando aqui pelo mundo, mas Jesus nos chama para andar que nem a metáfora do Novo Testamento, andar com rumo, andar ativo, andar atento às necessidades que nós precisamos, andar com o propósito que Ele nos chamou para que nós possamos viver. Esse texto mostra a tensão entre a vontade humana e a vontade divina. É uma tensão, é a luta de carne e espírito, meus irmãos. Jesus, ele demonstrou uma submissão total, mesmo diante do sofrimento, e mesmo diante da adversidade, esteja submisso ao Senhor. Não abra mão nessa submissão ao Senhor. Agir como Jesus vai envolver sim uma renúncia da nossa própria vontade. Muitas vezes a gente vai querer fazer algo
mas em prol do Senhor a gente vai abrir mão de nós mesmos para viver a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Às vezes nós não percebemos, nós queremos agir pela nossa vontade e Deus está ali tentando impedir, tentando traçar novo rumo, e a gente, mas o que é que está acontecendo? É porque Deus não quer que você siga a sua vontade. Ah, mas Deus é ruim, Ele não quer que eu seja feliz. Não, filho, é por isso mesmo. Ele quer a sua felicidade, e Ele sabe que esse rumo que você está tomando lá na frente, você vai sofrer. A obediência não depende das circunstâncias, mas depende da confiança em Deus. Eu posso estar passando por um deserto, pelo maior deserto, mas eu decido obedecer a Deus, porque eu sei que Ele é fiel, e se Ele já fez na minha vida, Ele vai me ajudar e vai continuar fazendo na minha vida. Nós somos chamados a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida sempre. Não é a nossa vontade que deve prevalecer, e sim a vontade do Senhor. Pouco me importa o que é que eu quero fazer agora, o que importa é que eu queira fazer a vontade do Pai. Jesus, Ele sempre fez a vontade do Pai, e nós, como seus discípulos, somos chamados a fazer o mesmo, seguir os seus passos. E seguir os seus passos vai implicar para que eu e você coloque no centro do nosso coração a vontade de Jesus e não a nossa vontade. Mas seguindo aqui, como agir como Jesus, decida agir com amor sacrificial. Eu preciso amar incondicionalmente. E esse amor, de fato, precisa ser sacrificial, meus irmãos. A gente cantou a semana passada, Ele me ama. E nós vimos o tamanho do seu amor. Falamos a semana passada como Jesus nos ama. Ele entregou-se totalmente por amor. Deus entregou o seu único filho por amor a mim e a você. Que é amor maior do que esse? Jesus, Ele vai dizer, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que se entrega pelo próximo. Agora, reflita com você. Você tem agido com amor verdadeiro para com o próximo? Você de fato tem se importado com um amor sacrificial, um amor incondicional, com um amor verdadeiro pelo próximo? O amor ágape, ele é definido pela entrega total, meus irmãos. Pela entrega total. O padrão de amor de Cristo, ele é um amor sacrificial, não é utilitário. Eu não amo uma pessoa, eu não faço algo por alguém, porque ela vai me devolver algo. Eu vou amar essa pessoa, eu vou aqui amar a Jefferson, porque Jefferson ele vai me entregar algo em troca. Não. Jesus nos chama a um amor sacrificial, a um amor que não quer nada de volta, que não busca os seus interesses. Esse amor é o mundo que prega. Nós amamos e agimos na vida do prol sem esperar nada em troca. Só que eles conheçam a Cristo, que esse amor o impacte, para que ele perceba que Cristo que habita em nós está disposto, está esperando para habitar na vida dele também. É um amor sacrificial. Viver como Jesus implica-se em doar-se como Jesus doou-se para o próximo. É olhar além do meu umbigo, sabe? É parar de adorar aquela pessoa que você vê no espelho todo dia quando vai pentear os cabelos. No caso de Josevaldo é quando ele vai ajeitar as sobrancelhas. Mas é parar de adorar aquela pessoa que você encontra todos os dias no espelho, que é você mesmo. E começar a andar. Lembra do Padre Pátio? Andar a olhar, olhando com um olhar ativo, um olhar ao redor, enxergando o que você pode fazer na vida de alguém para fazer a diferença na vida daquela pessoa. Exercer um amor incondicional, que só é possível porque Jesus é a referência da nossa vida. Jesus é a nossa referência de ação. Amar e agir como Jesus
vai exigir sacrifício de nossa parte. Mas Ele disse, estará sempre conosco. Vai ser difícil, vai ser desafiador, mas Ele está conosco. É Ele que nos impulsa, é Ele que nos prepara, é Ele que nos corrige, é Ele que vai nos colocar as palavras, as nossas atitudes, Ele vai estar sempre ao nosso lado. Por isso que é possível viver esse amor incondicional. Todos os dias, em todos os lugares, por mais difícil que seja. No livro, quem adquiriu vai se deparar ali com uma igreja que faz uma ação no lugar que era dominado pelo inimigo, e vocês vão se deparar com o que Deus faz através do amor e da generosidade das pessoas. Maridos, ame suas esposas de forma incondicional. Não queira abusar, porque tem muita gente que abusa, né? Usa a palavra para dizer, não, a Bíblia fala que você deve ser submissa a mim. Mas a mesma Bíblia que fala sobre submissão, que você entende errado, ela fala que você é o sacerdote e o cabeça do lar, que precisa dar a vida, amar e proteger a sua esposa. Você lembra disso? Seguir a Jesus é amar como Ele ama, de forma incondicional. Não é largar quando as coisas apertam, não é fazer a minha vontade, eu não tenho mais vontade, não. É viver a aliança que você firmou diante de Deus. É caminhar, é corrigir, é ajustar, é tomar a direção, é amar, é agir como Jesus agiria. A gente viu na semana passada. Por fim, como agir como Jesus? Procure agir como se estivesse servindo ao próprio Deus, porque é isso que nós fazemos. Quando servimos a alguém, nós estamos servindo ao próprio Deus. Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Tudo o que faremos a alguém, estaremos fazendo ao Pai. Cuidado, é tudo o que nós estamos fazendo. Estamos amando, estamos servindo, estamos fazendo ao Pai. Estamos ferindo, estamos magoando, estamos fazendo ao Pai. Por isso eu citei agora há pouco maridos e esposas, porque não é só um lado, são os dois. Cuidado que vocês fazem um com os outros, porque o homem é uma joia preciosa do Senhor, assim como a mulher é uma joia preciosa do Senhor. Quando nós fazemos algo ao marido, estamos fazendo a Deus. Quando estamos fazendo algo à esposa, estamos fazendo a Deus. Quando estamos fazendo algo aos nossos filhos, estamos fazendo a Deus. Quando estamos fazendo algo à nossa sogra, estamos fazendo a Deus. Por isso, cuidado quando pensar nas sogras. Tudo que fazemos a alguém, nós estamos fazendo para Deus, meus irmãos. Seja em casa, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na igreja. Cada ação que nós estamos tomando, nós estamos demonstrando o nosso amor que nós temos para com Deus. E assim nós estamos agindo como Jesus agiria. Porque Ele sempre, sempre esteve atento a todas as necessidades das pessoas enquanto conosco aqui. Agora, no final de toda ação, a qualquer pessoa, qualquer coisa que você faça, como eu falei aqui, das meninas servindo sem ter holofote, lembre-se, todo o crédito é do Senhor, não tem a ver conosco, toda a credibilidade é de Deus. Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, ele disse, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nós só fazemos algo porque Deus nos capacita em tudo. Por isso que eu digo, meus irmãos, quando nós entregamos dízimos e ofertas ao Senhor, porque tudo vem de Deus, o nosso trabalho vem do Senhor, é Ele que te capacitou para que você possa estar lá. É Ele que capacitou os meninos para que Ele pudesse estar aqui ministrando, para que eles possam trabalhar no que Ele trabalha, para que você possa exercer onde você trabalha. É Ele que nos capacita em tudo, é Ele que nos provê, é Ele que nos traz saúde, é Ele que nos traz inteligência para que a gente possa vivenciar. Foi Ele que nos criou.
É Deus que nos traz tudo. Então, quando nós amamos, o que nós fazemos, fazemos tudo para a glória de Deus, não para a nossa glória. A vida de Jesus nos evangelhos, ela revela um modelo integral de conduta. Era uma compaixão que sente, uma humildade que serve, uma obediência que se submete, um amor que se entrega. Essa semana, no nosso devocional, como sempre, o Senhor testificando o que nós estamos trazendo para a igreja. O Senhor nos falou no devocional essa semana sobre esse assunto. Jesus, ele nunca foi indiferente à dor humana. O olhar dele estava sempre voltado para as pessoas que estão cansadas, aflitas, necessitadas. O coração de Jesus, ele pulsava pela compaixão. Ele sempre esteve em movimento, agindo em prol de todas as pessoas que precisavam. Quantas vezes nós passamos apressadamente pelas pessoas e nós não percebemos que alguém ao nosso lado está com o coração quebrantado, precisando de nós, precisando às vezes apenas de um abraço, de uma palavra, de uma atenção, de sentir a presença de Jesus através de você. Meus irmãos, a compaixão, ela deve nos mover à ação. A ação no sentido de tocarmos a vida das pessoas. Jesus nos mostrou como fazer isso. Ele parava. Ele se importava com as pessoas. Ele ouvia as pessoas. Ele chorava com os que estavam enlutados. Ele alimentava aquela multidão que estava aflito e faminto. Ele curava aqueles que estavam doentes. Ele atendia a necessidade das pessoas. Jesus, ele sempre tinha uma atitude. Ele sempre tinha um gesto. Ele sempre tinha uma palavra. Jesus, ele sempre tinha um toque. Ele sempre exercia a generosidade. Jesus, ele sempre agia em amor. Até quando ele reprimia as pessoas, ele reprimia em amor. Entenda, agir como Jesus é imitação, não é imitação superficial, mas é uma transformação profunda pela encarnação dos seus valores. Irineu de Lyon, ele vai dizer, ele se tornou o que somos para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Jesus é amor. Jesus está atento aos detalhes. Aos detalhes de cada um de vocês. E Jesus usa as pessoas para que esses detalhes sejam alcançados e atendidos. Amanhã a gente vai fazer a entrega da cesta básica que vocês trouxeram para uma família que vai sentir o amor de Deus. Mas coisas simples, aparentemente simples, que Deus se importa com todos nós. Ele está atento. E às vezes a gente fica, poxa, o que é que eu posso fazer? E fica imaginando tanta coisa difícil, mas tem coisas simples. Quer ver algo bem simples, que algumas pessoas aqui vivem esperando do Senhor, e que Deus está atento e usa as pessoas para poder entregar? Cristina, vem aqui, por favor. É você mesmo, vem cá. Você e Cal, né? Vem cá, Cal. Carlos, vem aqui, Carlos. Cal é Maria do Carmo, tá? Mas é que é a mãe de Letícia, que a gente carinhosamente chama ela de Cal. Olha, 3 filhos do Senhor, da nossa família, que Deus, através de nós, da nossa família,
quer demonstrar o amor que tem por ele. Vem cá, amor. Luísa, Wilka e Negona. Deus pediu para entregar a vocês. Você agora tem Bíblia. Agora você tem uma Bíblia com a letra maior que você pode ler. E agora você tem uma Bíblia para poder ler lá na sua célula. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Esses filhos amados, 2 não tinham, a outra tinha bem pequenininha, não conseguia ler, agora tem uma Bíblia ali. Algo simples. Você pode levar uma Bíblia para uma pessoa que não tem uma Bíblia do lado. A Bíblia é a presença de Deus, é a palavra de Deus viva. Um gesto de generosidade que muitas vezes pode não custar nada para você, mas fazer toda a diferença na vida de alguém. Como cristão, nós somos chamados a agir como Jesus. Olhar ao nosso redor. Olhar ao nosso redor. E permitir que o seu amor, ele nos mova a agir na vida das pessoas. A ação leva as pessoas a entender a importância de se compadecerem. Faz com que nós nos levantemos e que nós possamos amar o próximo através do serviço. Eu quero orar com você. Se você está conosco e não entregou a sua vida a Jesus, não passe perambulando pela vida, porque a vida só tem sentido quando caminhamos com Jesus. Se você estava longe dos caminhos do Senhor e hoje Deus tocou no teu coração e você enxerga a vontade de tomar atitude, de voltar ao caminho do Senhor, eu vou estar aqui para orar com você por isso. Eu quero pedir a todos vocês que baixem a cabeça. E que vocês possam agora, quando eu orar, vocês conversar com o Pai. Essa canção que nós vamos cantar, ela vai falar de estarmos perto do Senhor, de vivermos a intimidade com o Pai, uma intimidade que nos leva à transformação real de vida, a entender que nós nascemos para louvar, adorar, amar a Ele, amando ao próximo. Pai, em nome de Jesus, que nós vivamos isso, Senhor, o amor em sua mais genuína vontade, o amor que age, o amor que de fato serve, o amor que se manifesta através da atitude de um coração cheios da Tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque, seguindo os Teus passos, nós podemos agir e fazer a diferença na vida das pessoas. E assim, permitir cada dia mais que o Senhor continue fazendo a diferença na nossa vida. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, pelo Teu amor.